Essa é a minha primeira aula, minha primeira videoaula da vida. Vou alternar entre o uso do livro que a gente tem acesso, que é o livro do Ricardo Feltri. Esse é o volume 2, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Volume 2, tá? Eu vou intercalar entre ele e as minhas anotações para aula, porque elas estão mais resumidas. Pode ser que ajude ou não. Pode ser que não ajude nada, viu? Mas é bom. Ó, então, eu aconselho vocês a assistir, anotar as dúvidas e depois vir falar comigo, caso vocês tenham algum problema. Leiam um livro também, esse livro ele é bem facinho de entender. Bom, então vou usar essas duas coisas. Se precisar de alguma coisa, alguma ilustração, eu tenho um pente. Eu não sei se eu vou ir muito bem no pente não, gente, viu? Mas tudo bem. Eu tenho o pente e eu tenho o Google. Que eu sou cara de pau mesmo. Tá? E eu tô falando meio baixo, assim, porque são 4 da manhã, viu, gente? Mas tudo bem, tá? Pode ser que vocês ouçam as pessoas andando na casa, tudo bem. Vamos ignorar isso. E para diminuir a tensão do vídeo, eu vou colocar uma musiquinha, tá? Dizem que é relaxante. É musiquinha de elevador. Gente, é muito engraçado. Olha a cara desses caras. É só música de elevador. Bom, como é minha primeira videoaula, eu vou tentar não fazer coisas irritantes de videoaulas. Eu já assisti muita videoaula, fiquei passando raiva, porque o cara clicava muito forte, fazia um barulho muito alto. As pausas muito grandes, assim, são horríveis. E eu ficar passando o mouse muito rápido, assim, nas coisas também é horrível. Eu vou tentar não reproduzir isso. Não pensem que é fácil. Olha aqui, vamos começar aqui por essas anotações lindas, maravilhosas, tá? Com a minha letra. Então vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho do início do nosso curso, porque o início do nosso curso é muito importante, tá? Então, o que é a eletroquímica? A eletroquímica vai lidar com a transformação de energia química em energia elétrica, tá? E como é que a gente vai ter energia elétrica? Vamos lembrar lá no início, quando a gente falou dos elementos, e observa aqui, olha, todos eles. Lembra? Aqui são os elementos, eles não estão ligados em ninguém, eles são só os elementos, só a tabela periódica. Aliás, olha, entre nessa tabela periódica, que ela é maravilhosa, olha, ela tem tudo, gente. Olha aqui, ó, ponto de fusão e ebulição. Olha só que maravilha. Gente, ela sabe tudo, cara. Você quer saber qualquer coisa? Vem nessa tabela periódica. Olha que lindo, olha. Ela tem uns orbitais aqui, ó. Ó. Lembra que eu mostrei? Teve uma aula que eu mostrei pra vocês, não teve? Os isótopos, ó. Isótopo de hidrogênio. Aí ele não mostra. Muito legal. Bom, vamos voltar. Ah, tem o Wikipedia também. Se você quiser saber qualquer coisa. Se eu quiser saber qualquer coisa de qualquer lugar, ó. Ele fala. Ai, esse aqui é o berílio. Ele é loucão, ó. Gente, essa tabela é maravilhosa. Usem ela. Bom, então, tá. O que a gente viu? A gente viu que esses elementos se combinam em ligações químicas. Eles podem doar elétrons, né? De um lado para o outro dessa reação entre um e outro. Então, quando eles doam elétrons, uns vão ter a tendência de ficar positivos, como é o caso desses carinhas aqui, olha, que estão mais à esquerda da tabela periódica. E esses aqui vão ter a tendência de ficar mais negativos. Por quê? Porque ele vai faltar
um elétron para ele completar aqui, ó. Porque lembra, ó, no 7 eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Então vai faltar um elétron para ele completar. Então ele vai receber esse elétron e vai ficar ótimo. Aqui, olha, é um elétron que eles estão a fim de doar. Então eles vão tender a ficar positivos, porque o elétron tem carga negativa. Ai, desculpa. Então, no final de tudo, esses caras têm carga, né? E essas cargas ficam brincando por aí, tá? Então, o que acontece? Nas reações, tipo, de óxido-redução, que vai ser o nome que a gente vai estudar agora, você vai ter coisas, tipo assim, elementos que vão doar elétrons pro outro, e quando ele fizer isso, ele vai perder esses elétrons, obviamente. E o nome disso é oxidação. Olha, tá aqui, ó, oxidação. O que recebe esses elétrons, ele vai passar pelo processo de redução, tá? Então, isso aqui é um exemplo. Eu tenho aqui um ferro metálico, tá? E aí, o que vai acontecer? Metálico por quê? Por causa desse zero aqui, lembra? Vamos lembrar disso. Ele vai perder esses 2 elétrons e aí ele vai ficar com uma carga 2+. Isso é um processo de oxidação, tá? Aliás, gente, essa música é muito legal, né? Não, aliás, isso daqui, o fato dele perder esses elétrons é um processo muito conhecido, aliás, por vocês, por todo mundo, que é a corrosão, tá? Quando você tem uma corrosão, o metal ele tá perdendo seus elétrons pro oxigênio e ele tá voltando a ter cargas. A gente vai falar disso no final da aula, eu acho. Eu acho. Tá? Ao contrário, o processo de redução é aqui, olha. O alumínio aqui tá com carga +3 e ele vai receber 3 elétrons. Aí ele vira alumínio 0. Eu não pus o 0, porque eu colocar o 0 é opcional, tá? Então, o que acontece? Numa pilha, é assim que funciona. Para você ter carga numa pilha, você tem que ter movimentação de elétrons de um lado para o outro. Então, observa aqui, olha, na pilha sempre tem um lado negativo, um lado positivo. É basicamente isso que vai acontecer, tá? Então, tá. Uma coisa que é importante de saber é que cada elemento tem o seu número de oxidação, que é o nome que recebe. Esse número de oxidação é a carga elétrica que o elemento já tem. Vocês já conhecem essas cargas, tá? Só vai mudar o nome, agora o nome é NOx, tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu coloquei aqui essa tabela, espero que vocês consigam ler, mas eu vou ler aqui com vocês, olha. 1A e a prata, 2A e o zinco, 3A, 5A, 6A, 7A, oxigênio e hidrogênio. Eles têm os NOx fixos. Esses NOx, sabendo desses NOx, a gente pode fazer cálculos, a gente pode descobrir um monte de coisa. Então, a 1A é a primeira coluna. Então, vamos lá, ó. 1A, 2A, 3A. Nossa, gente, comercial do YouTube. O fim do mundo tá próximo. Isso que é a pobreza do ser humano, né? Eu não vou editar isso, vai ficar assim. Olha só, vamos lembrar. 1A, 2A. Quem que é? Esses caras aqui, ó. Dá 1A, dá 2A.